O segundo pilar para você reduzir gastos em uma pequena empresa é modelar os processos. E o que são processos? Processos é um conjunto ordenado de atividades que tem por objetivo transformar uma entrada, um input, em uma saída, em um output. Então, pegando um exemplo aqui simples, imagine que nós temos uma fábrica de sucos de laranja. Bem, a entrada para fazer suco de laranja eu preciso de laranja, de água, de açúcar, tantos outros elementos, mas vamos supor que fossem só esses três insumos. Então, entra na fábrica açúcar, água e laranja. Quais são os processos que são realizados? Basicamente, a laranja é descascada. Depois de descascada essa laranja, ela deve ser extraído o suco. Esse suco depois provavelmente deve ser coado. E depois de coado deve ser adicionado o açúcar, adicionado os outros elementos. Colocado na embalagem e, por fim, sai o suco de laranja, a caixinha pronta. Isso, em suma, é um processo. É um conjunto de atos ordenados, eles precisam ter uma ordem específica, senão não funcionam, que transforma uma entrada em uma saída de valor agregado maior. E uma empresa nada mais é do que um conjunto de processos. O grande erro das pequenas empresas no país é não definir claramente esses processos. Esses processos são informais, estão na cabeça de cada pessoa. Então cada um faz do seu jeito. Nem sempre o seu jeito é o melhor. É o jeito mais barato, é o jeito mais ágil, é o jeito mais seguro. E quando você tem uma empresa com processos informais, você corre um risco enorme de falhar, aumentar os seus custos, de ter ineficiência. Então, o caminho para reduzir gastos, além de dominar as finanças e reduzir, monitorar cada uma das contas, é otimizar os processos, modelar e otimizar os processos. E como você faz isso? Eu trouxe alguns exemplos que eu vou disponibilizar para você através de um link. No final do vídeo eu vou te mandar esse link de processos, de ferramentas da qualidade para você ter esses processos bem desenhados. A primeira delas, você precisa de um mapa de processos. O que é um mapa de processos? O mapa de processos é um documento onde você desenha como começa e como termina os processos da sua empresa. E aí muitas empresas são organizadas ainda sob organogramas, né? Aquelas caixinhas em que você bota cada funcionário, as chefias. Aquele organograma só serve para o ego. Só serve para dizer quem manda e quem obedece. Porque a pessoa mais importante não está naquele organograma, que é o cliente. Por outro lado, um mapa de processos não. Ele define bem claro onde está o nosso cliente e como a gente serve esse cliente. Então, vou mostrar aqui um exemplo para você de um mapa de processos. E nesse mapa, veja só, você tem aqui as entradas. As entradas são os suprimentos, os materiais que você usa para fazer esses processos. E aí você tem aqui os processos de negócio, são aqueles processos que você executa para realizar a sua operação, seja para prestar o serviço, seja para fabricar o produto. Então você tem a matéria-prima, o processo 1, que no caso aí do nosso suco de laranja foi descascar a laranja, o processo 2, que é tirar o suco, o processo 3, que é coar, enfim. Você vai desenhar todos esses processos. E o mais importante, você precisa fazer isso junto com a sua equipe. Reunir o seu time, se não for possível reunir o time todo, por ser uma empresa com muitos funcionários, reúne os representantes de cada setor e desenha esse mapa de processos. Desenha esse mapa de processos, porque no momento que você está desenhando junto com a equipe, primeiro, você está valorizando eles. Você está fazendo eles se sentirem mais importantes. Você está mostrando que você ouve a opinião deles. E eu posso te garantir, eles sabem muito mais da sua empresa que você. Porque eles trabalham o dia inteirinho, cada um na sua respectiva função. Enquanto você está tendo uma visão mais ampla, ele tem uma visão específica, uma visão concreta. Então, desenhando um mapa de processos como esse, você vai estar envolvendo a sua equipe e aprendendo com eles. E aí, desenhados esses processos de negócio, que são os processos da operação, os processos de gestão, então, por exemplo, gestão financeira, compras, suprimentos, enfim, aqueles processos para dar apoio ao processo de negócio. E, por fim, processos externos. Então, por exemplo, suponha que você tenha terceirizado o processo de entrega, o processo de entrega de correspondências, o processo de coleta de materiais, se você for, por exemplo, um laboratório, enfim, desenhe esse mapa de processos, porque esse mapa de processos vai te dar clareza de como a sua empresa deve funcionar. Feito isso, você vai reunir o seu time e vai escolher um desses processos para desenhar a análise dele, o processo detalhado. E eu vou te disponibilizar também esse segundo documento, que é o processo analisado. Você vai escolher um processo específico. Eu estou aqui mostrando para você um exemplo do processo comercial lá do meu escritório de contabilidade. E esse processo comercial ele detalha as etapas, os elementos que constituem esse processo. Como nós dissemos no início, você tem as entradas. O que são as entradas?
como o processo começa, no caso do processo comercial, o contato com o potencial cliente. O interesse desse potencial cliente, seja ativo ou passivo, ou nós entramos em contato com ele ativo ou passivo, ele buscando por nós, de conhecer nossos serviços e contratar, quem sabe, os nossos serviços. Aí saída, por fim, o contrato de prestação de serviço assinado. Então, o processo comercial termina quando o contrato ele está assinado. Quais são as atividades do processo? Basicamente, analisar criticamente o cliente e enviar a proposta. Isso são as etapas simples, né? As etapas básicas. Lá na parte superior direita, os recursos humanos. Quem são as pessoas que se envolvem? A gerência da empresa, que faz essa parte comercial. Do outro lado, a infraestrutura. Quais são os recursos físicos e tecnológicos que nós usamos? Então, nós temos infraestrutura de tecnologia de informação. Então, computador, software, nós temos o software de produtividade, Word, Excel, enfim. Aqui estão as entradas, as saídas, as atividades, quem se envolve e o que usa. Agora, na parte de baixo, a parte mais importante. Porque, geralmente, é a parte que falta nas empresas. Que são, no canto inferior direito, procedimentos. Quais são os procedimentos que devem ser executados para que esse processo funcione? A maior parte das empresas pequenas não tem procedimentos definidos. E, do outro lado, monitoramento e medições. Quais são as formas, as ferramentas que você vai utilizar para analisar se esse processo está melhorando ou piorando? Se está aumentando a quantidade de itens ou diminuindo? Da maior parte das empresas, o que falta nos processos são esses dois elementos. Procedimento, que é como funciona, como deve funcionar, e monitoramento, como deve ser medido e monitorado. E aí eu trago para você um outro formulário que eu vou te disponibilizar, que é um formulário de procedimento. E aqui está o procedimento comercial da nossa empresa, que ele detalha cada uma das etapas. Veja, o que deve ser feito, como deve ser feito, quem faz, o setor que faz essa atividade e onde ele registra, onde ele anota se aquilo foi feito, da maneira como foi feita. Então veja só, primeira etapa, contato com o potencial cliente. Como deve ser feito? Estabelecer contato com o potencial cliente, ativo ou passivamente, e fazer a apresentação inicial da empresa. Então, esse é o como, o detalhamento de como se faz essa primeira etapa. Quem é a pessoa que faz? O setor de gerência. Lá na nossa empresa, que faz o comercial é a gerência. Na sua empresa pode ser um setor específico, pode ser uma pessoa específica. Então, você pode colocar o nome da pessoa nesse procedimento. E ao lado, esse registro. O que é feito com ele. Então, veja, cada uma das atividades. Em seguida, agendar visita com o potencial cliente. Então, no nosso processo comercial, nós somos obrigados a visitar o cliente. Eu não posso fazer uma proposta sem antes fazer uma visita. Porque só na visita eu consigo conhecer, fazer um diagnóstico preciso do negócio e fazer uma proposta que realmente vai resolver o problema do cliente. Então veja que é uma estratégia materializada nos procedimentos. E você tem realizar a visita, analisar criticamente o contrato, enviar a proposta, enfim. Definir o procedimento é desenhar. É você colocar no papel cada uma das etapas. E repito, você precisa fazer isso junto com a sua equipe. Porque são eles que conhecem a sua empresa intimamente. Eles que conhecem o seu cliente intimamente. Então você precisa envolvê-los nessa construção. Então, recapitulando, nós definimos um mapa de processos. Ele listou todos os processos que a sua empresa tem. Logo em seguida, você escolheu um processo específico e fez a análise dele. Quebrou ele em partes menores, as entradas, as atividades, as saídas, quem se envolve, o que usa, monitoramento, procedimento. Agora chegamos na definição do procedimento, que é o detalhamento de cada atividade que deve ser feita. Por fim, vem o monitoramento, que é a criação de um sistema, pode ser um sistema de CRM, por exemplo, nós temos o Pipedrive, que é um sistema fantástico, o Agendor, que é um sistema também excelente, ou uma planilha de Excel, uma simples planilha de Excel, onde aquela pessoa responsável vai registrar o que foi feito. Então, registrar qual é o nome do cliente, quem é o contato que ligou, quais são as suas características, no meu caso, o porte da empresa, o faturamento médio, todas essas informações e o monitoramento desse contato. Quando entrou em contato a primeira vez, quando foi agendada a visita, quando foi enviada a proposta, quando ele deu retorno da proposta, enfim, monitorar o que foi feito. Essas atividades juntas, elas conseguem transformar a empresa. Transformar a empresa porque você começa a enxergá-la de uma maneira diferente, enxergá-la sob a ótica dos processos, não só sob a ótica do organograma. E olhando os processos, você enxerga pontos de ineficiência que precisam ser corrigidos. Você redivide tarefas, delega tarefa para as pessoas diferentes, você encurta os processos, deixa eles mais rápidos, mais eficazes, e isso gera economia. Você compra melhor, você vende melhor, você atende melhor, você tem menos devolução, e tudo isso contribui para o seu resultado aprimorar, para as suas despesas diminuírem e sua receita aumentar.
Então, segundo pilar para você fazer uma redução de custo numa empresa é modelar os processos. Eu estou disponibilizando para você materiais, exemplos práticos, concretos, para você tomar como base e modelar os seus processos. Mas lembra, envolvendo as pessoas. Se você gostou desse conteúdo, eu vou reforçar o convite para você curtir o nosso canal Gestão de Sucesso. Lá no Facebook eu publico todos os conteúdos lá, então vídeos, imagens, textos, tudo aquilo que a gente produz relacionado ao universo da gestão, estratégia, pessoas, processos, marketing, finanças, a gente está compartilhando lá no Facebook, na página Pedro Nery Gestão de Sucesso. Vai ser um prazer ter você lá, acompanhando o nosso trabalho e construindo o futuro que o nosso país precisa. Eu também uso o YouTube é o nosso repositório de vídeos, todos os vídeos que nós produzimos estão lá, então esse vídeo também estará lá no YouTube no futuro. Usamos também o Instagram, além de eu publicar as imagens que nós fazemos, frases, enfim, conceitos, eu uso o History do Instagram, aquele Snapchat do Instagram, para poder fazer sacadas do dia a dia. Então, aquilo que eu acho de interessante, de marketing, de estratégias, experiências que eu passo, eu uso o History para compartilhar isso com os seguidores. Tem sido um trabalho muito bacana. E também lá no podcast do iTunes, todos esses conteúdos de vídeo, a gente transforma eles, exporta o áudio, para que você tenha a oportunidade de ouvi-los aí no trânsito ou na academia, enfim. No momento que você não possa dedicar atenção total, você vai ter condições de assistir isso em áudio. E se você for uma empresa aqui do Espírito Santo e tiver interesse em reduzir gastos, pode contar com a nossa empresa Marco Contabilidade e Gestão, que nós vamos ajudá-lo a revolucionar o seu negócio. Desejo a você sucesso, força, que não falte transpiração e inspiração para você mudar a sua realidade. Um abraço forte, tchau, tchau!